Bem, boa noite a todos. É um prazer para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul receber novamente um dos seus filhos mais famosos mundialmente, um dos nossos orgulhos locais, o professor Dr. Lucas Lischinsky, hoje professor na Austrália. Eu gostaria de dizer e fazer um testemunho, agradecendo a gentileza de, apesar do fuso horário, né, estar fazendo esse contato com os nossos alunos em tema tão importante quanto os direitos humanos, agora frente à Covid-19, né, essa pandemia mundial. O professor Lucas Lischinsky nos encantou aqui desde os primeiros anos de faculdade, foi um dos fundadores da nossa simulação do URGS-MUN. Nunca me esqueço daquela primeira e magnífica sessão aberta pelo professor Rezek, né, para a nossa honra e alegria, não é? E depois foi brilhar na Hungria, onde fez seu mestrado, depois em Florença, no Instituto Europeu, com o qual colaboramos até hoje, graças a ele, né? A estada lá também do professor Miklids, do Pablo Barqueiro, enfim, de tantos outros alunos que estiveram lá. E hoje pontifica do outro lado do mundo, mas online não é possível se encontrar, ele de dia, nós aqui de noite, não é? Mas compartilhando experiências e também ansiedades, né, ou dificuldades. Então, muito obrigado, Lucas, por teres aceito esse convite dos alunos e para fazer a saudação em nome do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, eu passo a palavra ao professor Augusto Jäger Júnior. Por favor. Boa noite a todos. Minha saudação à professora Cláudia Lima Marques, diretora do Centro de Estudos Europeus e Alemão, e ao nosso palestrante, professor Lucas Lischinsky, com quem também tive a grata alegria de conviver aqui na Faculdade de Direito, no momento em que o Lucas realizava o curso e fazia essas tão brilhantes administrações que a professora Cláudia antes comentou. Também a minha saudação à professora Tatiana, a Marcela e a Juliana pela criação desse evento, mais esta conferência CDA. Faço a saudação em nome do Centro. O Centro é uma vitória de um grupo de universidades aqui de Porto Alegre que concorreram com outros centros do país e mesmo do exterior, e há 4 anos venceu um edital universal do DAD e do governo alemão, trazendo, para nossa alegria, pela primeira vez para o Hemisfério Sul e para Porto Alegre, um centro financiado por uma grande e reconhecida organização alemã, que é o DAD, com quem essas duas universidades já tinham longos trabalhos. Eu me refiro à URGS e à PUC, que juntas, desde então, associaram-se para a promoção de eventos, financiamentos de pesquisa e de atividades típicas dos professores. Esse centro é dirigido pela professora Cláudia Lima Marques, pela URGS, e pelo professor Drayton Gonzaga, pela PUC. E possui um conselho superior, também integrado pelos reitores das duas universidades. O centro, trazendo para a Faculdade de Direito, lidera um projeto piloto de um curso de mestrado em estudos europeus e alemães na Faculdade de Direito, com 10 vagas anuais. Professor Lucas e muitos dos alunos que lhe assistem aqui cursam esse mestrado, então, do CDA junto à Faculdade de Direito. De forma que a Faculdade de Direito, lá na PUC também, e o Brasil como um todo, tem na presença do CDA aqui um grande orgulho, e para nós ainda da URGS, mais ainda, ver a professora Cláudia Lima Marques dirigindo esse centro. Muito obrigado pela sua presença com essa importante temática e a oportunidade de nos reencontrarmos também. Eu visitei o Lucas em Florença, viu? Tomamos um café lá em Florença.
Ainda não fui a Sydney, mas a Florença eu fui. Eu passo a palavra a Marcela, então, para a exposição do currículo do professor Lucas. Boa noite a todos. Professor Lucas, em nome de todos os colegas e dos mestrandos do CDA, agradeço imensamente o senhor ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco essa noite. Então, começando a exposição do currículo do professor Lucas, ele é professor associado na Faculdade de Direito da University of New South Wales, em Sydney, Austrália. Ele é doutor em Direito pelo Instituto Universitário Europeu em Florença, na Itália. É mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Central European University em Budapeste, Hungria. Ele também é especialista em Direito Internacional e bacharel em Ciências Jurídicas pela URGS, nossa casa. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Internacional Público, Direitos Humanos, Propriedade Intelectual, Organização das Nações Unidas, Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e Relações entre Direito e Cultura. Ele conta com mais de 100 publicações em sua carreira, incluindo 2 livros monográficos com a Oxford University Press e artigos em periódicos renomados, como o European Journal of International Law, American Journal of International Law e Leiden Journal of International Law. Ele é editor-chefe do Australian Journal of Human Rights e relator no comitê da International Law Association sobre participação na governança global do patrimônio cultural. Professor Lucas, então o senhor está com a palavra. Por favor, pode começar a sua exposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder voltar para casa, né? A URGS sempre vai ser a minha casa, em grande medida por conta da professora Cláudia, que me aguentou quando eu era graduando e me aceitou no seu grupo de pesquisa e topou todas as loucuras que eu propus para ela, ou das quais eu participei propondo para ela, inclusive o URGS-MUN, mas também muitas e muitas outras, pelas quais eu sempre vou ser muito grato. Enfim, obrigado pelo convite, obrigado pela organização, e bom dia, porque aqui na Austrália já é quarta-feira de manhã. Então, bom, basicamente o tema de hoje é falar um pouco sobre a experiência australiana com relação ao vírus, e especificamente a questão do impacto da reação australiana, ou da resposta australiana do governo com relação a direitos humanos. E, bom, o vírus na Austrália ele chegou relativamente cedo, os primeiros casos aqui foram já em janeiro, mas na época se considerava eles como incidentes bastante isolados e tal, e foi só no final de março, mais ou menos, que as coisas começaram a virar um tema de saúde pública. Inclusive, no começo do ano eu estava viajando, eu estava de sabático em Milão, de todos os lugares possíveis, e foi muito interessante estar lá quando o vírus estourou lá, e tudo parecia estar bem na Austrália, com alguns casos isolados, e aí de repente o primeiro-ministro australiano vai em todas as emissoras de TV e faz um pronunciamento pedindo a todos os residentes permanentes e cidadãos australianos que voltem para a Austrália imediatamente. E isso foi ali meados de março, acho que dia 15 ou 16. Então eu voltei imediatamente e fiz 2 semanas de quarentena aqui em casa, mas eu acabei dando sorte, porque 3 dias depois de eu chegar, o governo mudou a regra de quarentena e disse que pessoas que chegassem do exterior teriam que fazer uma quarentena num hotel. Então eles chegavam no aeroporto e te botavam imediatamente num ônibus, e o ônibus te botava num hotel e tu só poderia sair desse hotel depois de 2 semanas. Que foi uma medida muito importante de contenção no começo, porque a grande maioria dos casos, ou quase todos os casos australianos, eram de pessoas chegando do exterior, porque a Austrália é literalmente uma ilha, né?
Então, os casos vinham via aérea, mas também impunha um custo muito alto para o governo, tanto que atualmente, depois de vários meses do governo basicamente bancando essas 2 semanas de estadia em hotel, agora pessoas que não voltaram nessa janela de oportunidade, estão voltando só agora, continuam indo para o hotel, mas têm que pagar os seus próprios custos de hospedagem, o que dá mais ou menos uns 8, 9 mil reais para as 2 semanas. Enfim, essa situação na Austrália, eu vou falar um pouco mais dos números atualmente daqui a um pouquinho. E muita da resposta australiana tem sido questões econômicas, né? Eles não querem que a economia entre numa recessão, porque a economia australiana já está ameaçando uma recessão há alguns anos, o crescimento tem sido bastante lento, e eles não queriam que essa pandemia precipitasse a recessão. Mas um dos efeitos dessas medidas econômicas é restrições a direitos humanos, e também, claro, mesmo tu ser posto num hotel é uma restrição à tua liberdade de movimento como direito humano. Mas os impactos mais graves desses direitos humanos não têm sido na população em geral, têm sido em grupos particularmente vulneráveis, como pessoas idosas, migrantes, mulheres e também povos indígenas. E com base nesse contexto, então, a minha tese para vocês é que a resposta australiana à pandemia teve impactos desproporcionais nessas populações mais vulneráveis, particularmente com relação a direitos civis e políticos, mas também nota-se a indivisibilidade dos direitos humanos entre os grupos de civis e políticos e econômicos, sociais e culturais, muito em ação nessa resposta e nos impactos sobre os direitos humanos da resposta do governo australiano. Para dar um pouco de contexto mais sobre o Covid na Austrália, a Austrália tem uma população de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Até o dia 1º de agosto, tinham se registrado 18.100 casos no país, dos quais mais ou menos 7 mil são ainda ativos. E, ao total, se registraram 208 mortes até o dia 1º de agosto com relação ao Covid. Que eu sei que não são números muito altos comparando com outros países, mas essa é a realidade australiana. E o que se vê aqui nesse gráfico é que teve uma primeira onda, que é um gráfico, na verdade, só do número total de infecções, e aí estabilizou por muito tempo, com crescimento muito lento, e aí começou uma segunda onda. Essa segunda onda começou em Melbourne, que é a segunda maior cidade australiana, por conta de pessoas não observando as restrições do isolamento em hotel, que eram basicamente guardas de segurança privada que o governo do estado de Vitória, que é onde fica Melbourne, tinha contratado para cuidar dessas pessoas. Em vez de cuidar dessas pessoas, estavam confraternizando com essas pessoas, e isso então levou a muita transmissão comunitária do vírus. E foi, então, enfim, né, e essa segunda onda precipitando-se no estado de Vitória, que agora está começando a se espalhar para o resto do país, por conta de pessoas viajando e omitindo ou mentindo sobre a sua estada em Melbourne. Um dos casos recentes foi em Brisbane, que é 2 estados acima de onde está Melbourne, né? Vitória, New South Wales e Queensland, que pessoas que estavam em Melbourne durante as restrições, quando a segunda onda começou, e aí queriam ir para Brisbane, mas sabendo que iam ter dificuldades em chegar a Brisbane, resolveram passar por Sydney antes, e aí quando chegaram em Brisbane não disseram que tinham ido a Melbourne, e aí resolveram ir a restaurantes. Um grupo de amigas foram a um número de restaurantes quando chegaram de volta a Brisbane, e aconteceu que elas estavam infectadas, e aí virou um pequeno foco de infecções em Brisbane. Então, esses incidentes têm acontecido, o que tem sido bastante problemático, mas, enfim, considerando-se outros países, a situação australiana em termos de número de casos não é particularmente ruim. Mas o
que se pode falar bastante é da questão da resposta de saúde pública e as ferramentas jurídicas que têm sido utilizadas. Uma questão bastante importante a notar-se no contexto australiano é que a Austrália é um dos poucos países do mundo que não tem direitos fundamentais na sua Constituição. Não existem direitos fundamentais no sistema constitucional australiano, a não ser que eles estejam implícitos em outras partes da Constituição, mas aí são extremamente limitados, como, por exemplo, a liberdade de comunicação política, que não é nem um direito de liberdade de expressão, é uma versão bastante reduzida com relação somente à expressão, à comunicação política. E por conta disso, alguns estados australianos têm criado suas próprias cartas de direitos fundamentais. O federalismo australiano ele é estruturado de uma forma bastante semelhante ao federalismo brasileiro, em teoria, mas na prática, os estados australianos têm muito mais competência jurídica e muito mais competência administrativa do que o federalismo brasileiro, em que a maioria das funções se concentra na União. Então, por conta do federalismo, e desse federalismo forte, digamos, as respostas aqui na Austrália têm sido principalmente estaduais e algumas respostas federais, que são mais as respostas econômicas, são federais, e as respostas de restrição de movimento e polícia têm sido principalmente estaduais. As restrições de movimento, elas são classificadas em 4 níveis, que é a linguagem que o governo australiano usa, embora eles não tenham, na verdade, criado um documento explicando o que são esses 4 níveis, mas eles basicamente usam os mesmos níveis da Nova Zelândia, que eu vou discutir em um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho. Mas, em geral, esses 4 níveis são o nível mais baixo, que é o nível só de preparação, o vírus está contido, mas preparem-se para que ocorra novamente. Aí depois vem o nível de redução, em que existem riscos de transmissão comunitária, mas eles são relativamente baixos. O nível de restrição, em que há um risco elevado de transmissão comunitária e já se impõem, então, restrições de movimento, que não se pode sair de casa, a não ser que seja para trabalho, academia e supermercado, né? E aí tem o 4º nível, que é onde está Melbourne atualmente, que é onde a transmissão comunitária está ocorrendo em níveis que o governo considera, que os especialistas de saúde pública do governo consideram inaceitáveis. Então, são restrições muito mais fortes, em que simplesmente não se pode sair de casa, e a comida tem que ser basicamente entregue. E então temos esses 4 níveis. Sydney, que é onde eu moro, só chegou no nível 3. Atualmente Sydney está no nível 1, mas enfim, estamos observando bastante a situação em Vitória e os casos que estão ressurgindo em Sydney, e provavelmente vamos trocar isso para 2 ainda nessa semana. E basicamente a determinação de quais níveis, em qual nível está um estado ou uma região dentro de um estado, se dá através de ordens de saúde pública, que são, na verdade, que são tecnicamente exercícios do poder de polícia dos estados, e uma das principais sanções que ocorrem são multas a infratores dessas restrições de movimento. Multas começaram no valor de mais ou menos $1.000, que são R$2.700, eu acho, uma coisa assim. E agora, no estado de Vitória, em Melbourne, a multa é de $5.000 para quem descumpre, para quem está fora de casa, basicamente, sem ter um motivo muito claro e uma necessidade de estar fora de casa. Essas ordens de saúde pública, elas têm uma lista de exceções, que são os motivos pelos quais as pessoas podem estar fora de casa, que incluem, por exemplo, trabalhar num serviço essencial, que é, enfim, trabalhar em hospital ou no supermercado ou polícia, essas coisas assim. Outra coisa importante é que esse esquema de restrição de movimento e a questão de ficar em casa, ela acaba privilegiando certas ocupações e certos segmentos populacionais, né? Porque são basicamente pessoas com profissões de
o que a gente chamaria de colarinho branco, que podem trabalhar em casa, e pessoas que estão em hospitalidade ou indústria, construção civil, etc., não têm opção. E aí elas acabam ou se expondo mais à transmissão, ou, o que tem acontecido bastante, perdendo seus empregos. E em resposta a essa perda de empregos e a retomada dos níveis de desemprego aqui na Austrália, o governo criou um programa chamado JobKeeper, que eles basicamente dão para o empregador uma quantia fixa para que eles repassem ao empregado, mas é basicamente para que o empregador consiga manter essas pessoas empregadas, mesmo que elas não estejam efetivamente trabalhando da mesma forma como estavam antes. Esse programa ele foi com valor fixo, independentemente de quanto a pessoa ganhava antes da pandemia. O salário, que aqui na Austrália se paga por quinzena, o salário quinzenal que o governo pagaria seriam $1.500, o que para algumas profissões cobria só parte do seu salário, mas aí a ideia é que então poderia, com muitos negócios ainda estavam operando, mas muito reduzidos, esses $1.500 dariam só uma ajuda para cobrir o salário e o empregador cobriria o resto, mas para algumas pessoas, na verdade, esse JobKeeper virou um aumento de salário, porque elas já trabalhavam poucas horas, trabalhavam em, por exemplo, restaurantes e cafés, onde o salário mínimo, dependendo das horas que tu faz, não chegaria a $1.500 por quinzena. E o Job Seeker, que na verdade é o auxílio-desemprego aqui na Austrália, também foi modificado em resposta ao Covid para aumentar o seu valor temporariamente, e foi aumentado em mais de 30% temporariamente. Outra resposta na área socioeconômica é que o governo de vários estados começou a pagar por creches, que até então não são pagas do seu próprio bolso, né? Começou a financiar creches para ajudar com pessoas que estavam trabalhando em casa e não teriam mais condições de, ou enfim, né, que tinham crianças em casa, que normalmente não iriam para a creche, mas aí também tinham os filhos um pouco maiores, que de repente tinham que estudar em casa, né, fazer suas aulas de educação primária e secundária em casa, e ficaria tudo meio demais. Ou, claro, pessoas que tiveram impacto de perda de horas e perda de parcial de salário, que não poderiam mais pagar a creche. O governo já parou de pagar creches, com isso, que foi toda uma questão de reabertura da economia, né? Esse argumento que vocês já ouviram também em outros contextos, principalmente no Brasil. E outras coisas específicas que o governo fez foram estímulos tributários, pessoas com uma renda declarada abaixo de um certo valor simplesmente receberam um cheque do governo, e é algo que o governo está estimulando, e também o governo está permitindo acesso às contas de aposentadoria privada de pessoas que perderam seu emprego por conta do vírus. Que aqui na Austrália não existe previdência pública, o que existe é um sistema obrigatório de previdência privada, então todos os trabalhadores australianos, ou todos os trabalhadores na Austrália, têm uma conta de superannuation, que chama, em que o empregador tem que depositar uma porcentagem do seu salário bruto, e aí também, dependendo do esquema, o empregado, né, o trabalhador, pode fazer depósitos também nessas contas. E aí o governo então começou a permitir acesso a essas contas em uma quantia relativamente reduzida, mas justamente para ajudar. E em termos de estímulo direto a setores específicos da economia, o único setor até agora que foi privilegiado é o setor da construção civil, através de subsídios que o governo está dando a pessoas que querem construir casas novas, justamente para ajudar esse setor, que foi bastante afetado, mas não foi tão afetado quanto outros setores excluídos, como hospitalidade, turismo e também educação superior. Educação superior foi bastante afetada aqui na Austrália, justamente pela restrição a estudantes estrangeiros virem para dentro do país. Porque na Austrália, o terceiro maior produto de exportação da Austrália é educação superior.
Então, não poderem mais vir esses estudantes tem um impacto econômico muito sério e também um impacto, claro, nas universidades individualmente. A minha universidade, por exemplo, perdeu no ano de 2020 um quarto da sua renda, justamente pela inabilidade de alunos poderem vir para a Austrália por conta das fronteiras estarem fechadas. Enfim, essa é basicamente a resposta de saúde pública e a tradução dela em instrumentos jurídicos e econômicos. E esse é o modelo neozelandês das quatro fases, que vocês podem ver um pouco mais de detalhe, que vai depender muito do tamanho da tela de vocês, o que vocês conseguem ler desse slide. Mas se vocês tiverem interesse, eu ou a Marcela podemos depois compartilhar os slides e vocês podem ampliar a figura. Eu não quero passar muito tempo nisso, mas é basicamente para mostrar os modelos diferentes de eliminação, restrição, redução e preparação. E a Nova Zelândia, como vocês já sabem, e a gente estava discutindo antes de começar o evento, foi muito forte no modelo de eliminação do vírus, ou seja, todo mundo ficou trancado em casa 4 semanas, basicamente, até que não tivessem mais casos acho que chegou uma semana sem caso nenhum na Nova Zelândia, antes de reabrir tudo. E desde então já ocorreram outros casos na Nova Zelândia, mas foram basicamente pessoas chegando do exterior, e aí também, como são ilhas, era fácil de conter esses casos em quarentena de hotel e etc. Então a Nova Zelândia basicamente está numa posição muito privilegiada e a Austrália tem tentado incorporar lições, em parte pela cooperação histórica entre os dois países e também porque a Austrália quer criar uma bolha de turismo com a Nova Zelândia que permita que as pessoas vão entre os dois países, já que são 2 países com números relativamente baixos. Mas isso tudo foi antes da segunda onda começar em Vitória. E, como eu tinha mencionado antes, os impactos foram sentidos muito mais fortemente em populações vulneráveis com relação ao vírus, né? E aí eu listei aqui algumas populações vulneráveis e alguns impactos específicos. Com relação a povos e pessoas indígenas, são principalmente a questão dos indicadores sociais e de saúde de populações indígenas sempre foram um pouco piores do que da população média aqui na Austrália. E isso só tem piorado com relação ao acesso a serviços de saúde, porque muitas populações indígenas estão em áreas relativamente remotas, então acesso a teste e acesso a tratamento é um pouco mais difícil. E também tem impactos em populações indígenas com relação ao direito ao protesto, que é um dos casos que eu vou falar um pouco mais adiante, que é restrição a protestos sobre mortes de pessoas indígenas em aprisionamento ou mortes carcerárias de pessoas indígenas, protestos que foram restringidos pelo governo com a justificativa de proteção da saúde pública. Pessoas idosas também foram muito afetadas aqui na Austrália. Em parte, claro, é a questão do isolamento e o impacto mental do isolamento, mas também tem a questão da vulnerabilidade física e acesso a tratamento e residências para idosos. E é um dos estudos de casos que eu vou falar um pouco mais adiante também, de residências para idosos terem sido afetadas pelo vírus, e aí elas foram basicamente trancadas e muitas pessoas morreram dentro dessas residências. Migrantes, sejam eles refugiados, estudantes estrangeiros, trabalhadores temporários, também foram bastante afetados, principalmente pela sua exclusão dos programas de apoio econômico. Todas aquelas iniciativas que eu mencionei antes, o Job Keeper e Job Seeker, não se aplicam a estrangeiros, só se aplicam a residentes permanentes ou cidadãos, o que afetou muito esses grupos de imigrantes que perderam seus empregos e não tinham acesso a outros mecanismos, e também, mesmo que quisessem, não tinham nem como sair do país, porque porque tem muito pouco voo acontecendo, né? Isso também muito se precipitou o impacto
imigrantes se precipitou aqui na Austrália também por explosões de racismo. Essa questão do coronavírus sendo o vírus chinês, e aqui na Austrália existe uma população chinesa bastante significativa que acabou sofrendo bastante por conta disso. Mulheres também foram particularmente afetadas em dois níveis. Um é a economia de cuidado, né? Ou seja, quando as pessoas têm que trabalhar em casa e as escolas estão suspensas, em geral, o trabalho de cuidar dos filhos e garantir que eles estão estudando, que eles estão vendo as aulas que precisam, etc., acaba recaindo sobre mulheres em relações familiares heteronormativas, né? E isso tem tido muitos impactos profissionais em mulheres e, claro, também o trancamento, né? Ficar em casa tem levado a um crescimento na incidência de violência doméstica aqui na Austrália. Então, mulheres têm sido afetadas também dessa forma. Pessoas trans têm sido afetadas porque aqui na Austrália as cirurgias que pessoas trans fazem, em geral, são cobertas pelo sistema de saúde pública, mas elas também são consideradas não essenciais. Então, embora elas sejam o tratamento de uma condição psicológica séria, que é a dismorfia corporal, elas são tecnicamente consideradas como cirurgias estéticas. Há uma desconexão aí entre o fator psicológico e o procedimento físico, né? E como elas são consideradas cirurgias estéticas e opcionais, elas foram todas suspensas durante o Covid, o que fez com que pessoas que já estavam esperando há 6 meses, 1 ano por essas cirurgias tiveram que esperar um pouco mais e continuam tendo que esperar por conta disso, e o governo continua tratando isso como cirurgias eletivas. E a comunidade trans, em geral, não tem reclamado muito sobre isso. Eles estão aceitando essa de levar uma para o time, né? Mas é um impacto notável nessa população. Pessoas pobres também são pessoas onde os empregos são mais vulneráveis e tem tido muito impacto nesse sentido. E também a impossibilidade de estocar bens essenciais, que aqui na Austrália teve muita correria ao supermercado quando começou o vírus, o que foi muito problemático enfim, e não resolve nada, mas teve um efeito em pessoas mais pobres que não tinham condições de estocar e depois tiveram que recorrer ao mercado negro, basicamente para comprar papel higiênico e massa e arroz. Enfim, e pessoas com deficiência também. Até recentemente, pessoas com deficiências, cuja deficiência não permitia isolamento social. E um exemplo é um amigo meu que eu tenho, que é cego. O governo não cobria a compra de máscaras e álcool em gel, porque não é diretamente relacionado à deficiência. Mas, na verdade, é uma consequência direta da deficiência, porque a deficiência não permite que a pessoa se isole socialmente, porque uma pessoa cega, enfim, não sabe se está isolada socialmente, né? Quando está na rua. Mas isso teve uma mudança dessa política na última semana. Então, agora eles têm o sistema de deficiências, que é o NDIS, que a gente chama aqui, né? O Sistema Nacional de Deficiências, de apoio à deficiência, agora cobre o custo de máscaras e álcool em gel, mas até recentemente não era o caso. Enfim, e agora eu vou falar um pouco mais em detalhe de 3 pequenos estudos de caso, 2 da primeira onda e 1 da segunda onda. Na primeira onda, o estudo de caso que eu quero falar é o direito ao protesto com relação ao Black Lives Matter, né? Que Black Lives Matter, claro, é um movimento americano, mas tem uma repercussão muito forte aqui na Austrália, porque povos indígenas na Austrália, em geral, eles se alinham ao movimento social de raça e não ao movimento indigenista global, que é uma peculiaridade bem específica histórica aqui nesse país. Então, claro, quando recomeçaram os protestos depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos,
teve ecos aqui na Austrália, não só de solidariedade com populações negras nos Estados Unidos, mas também dos próprios, das próprias questões internas australianas, principalmente a morte de pessoas indígenas na custódia do Estado, principalmente em prisões, né? E a população carcerária indígena australiana é muito mais alta do que a presença indígena na população em geral, ou seja, há um racismo sistêmico que se reflete no direito penal aqui na Austrália. E essas pessoas não queriam protestar a continuidade de mortes de pessoas indígenas em custódia, mas o governo, através da polícia, tentou restringir esses protestos com base nas ordens de saúde pública, que são, como eu tinha mencionado antes, são feitas com base no poder de polícia, né? E aí teve muitas discussões judiciais em várias partes diferentes do país, em vários estados, em várias cidades. Em muitas cidades, os protestos inicialmente judicialmente ocorreram por ordem judicial, mas agora, os protestos mais recentes, o governo, na verdade, tem autorizado, o judiciário está confirmando as ordens da polícia de restringir esses protestos e está, na verdade, permitindo que a polícia dê multas, aplique multas às pessoas que protestam atualmente, o que tem sido bastante problemático da perspectiva desse movimento social. O segundo estudo de caso que eu queria mencionar na primeira onda é a questão de são residências para idosos em Sydney, e a principal delas é a Newmarch House, que é aqui em Sydney, onde 19 pessoas morreram em uma residência com um pouco mais de 100 moradores. Então, num país em que basicamente 1,5% das pessoas infectadas morrem, em que uma em que uma residência para idosos, 20% da população geral tenha morrido, é bastante problemático. E o que aconteceu foi falta de precauções com relação aos trabalhadores que não estavam tomando essas medidas de distanciamento social, não estavam se higienizando de forma correta quando iam de um quarto para o outro. Isso levou a um isolamento extremo, e essa é a foto que vocês veem aqui, em que a pessoa, basicamente, eles colocaram essas cercas temporárias ao redor da casa, e as pessoas só podiam ser visitadas através dessas cercas. E você tem aqui na foto, na verdade, é uma enfermeira com a residente, e a família está atrás da câmera, basicamente, tentando conversar. Então foi um isolamento muito extremo, independentemente das pessoas apresentarem sintomas ou não. Pessoas que não estavam apresentando sintomas, as famílias tentaram tirar essas pessoas dessas casas e não se permitiu isso. A residência sempre dizendo, não, mas se acontecer qualquer coisa, nós vamos tomar cuidado, etc, etc. Mas, na verdade, o que aconteceu é que mesmo dentro da residência não existiam recursos médicos suficientes se as pessoas, de repente, precisavam de um respirador. O que acabou elevando, então, o índice de mortalidade dentro dessa residência. E, atualmente, tem-se um litígio, então, responsabilidade civil por negligência contra essa residência, e isso tudo vem dentro de basicamente o equivalente a uma CPI aqui na Austrália sobre cuidados de idosos nessas residências. E na segunda onda, só o que eu queria mencionar é a questão de moradia popular em Melbourne. Existem 9 torres em Melbourne, onde moram mais ou menos 3.000 pessoas, que foram as primeiras partes de Melbourne a serem fechadas totalmente, restrição de nível 4 na cidade, quando começou a segunda onda lá. E depois essas restrições foram ampliadas para o resto da cidade, mas nessas torres moram principalmente imigrantes, refugiados, pessoas indígenas, pobres, mães solteiras, e fugindo de violência doméstica, etc. Ou seja, é uma população bastante vulnerável já para começar, e foram as que tiveram as restrições mais fortes desde o começo. Isso acabou criando problemas de acesso mesmo à comida, embora a polícia trouxesse comida, era em horários super erráticos, não observando, por exemplo,
os horários de bebês e crianças menores. Era o horário que a polícia basicamente conseguia trazer comida, não observando restrições religiosas, por exemplo, pessoas que só comem halal ou só comem kosher. A polícia não indicou se estava observando essas restrições ou não, só entregava um prato de comida, e aí era boa sorte, basicamente, né? E foi um policiamento bastante forte para tentar conter essa segunda onda, mas fica um contraste muito marcado com um policiamento super relaxado nos hotéis de quarentena, que foi onde começou a segunda onda, né? Então, quando eram pessoas com certos recursos vindo do exterior, ficavam ali no hotel, confraternizando com a segurança privada, e aí, quando a coisa explode, o governo se volta e põe restrições super fortes com a polícia nas populações mais vulneráveis da cidade. Então, embora o objetivo de saúde pública seja super legítimo, a forma de implementação, a ótica da lógica de implementação é bastante complicada, justamente pelo impacto em populações vulneráveis. E eu já estou falando demais, então eu vou concluir por aqui. Só dizendo que a Austrália tem tido basicamente bastante sorte relativamente a outras partes do mundo, e claro, geografia ajuda muito, mas também o que ajuda é o fato de o governo, tanto federal quanto estadual, ter se rendido ao Conselho de Autoridade de Saúde Pública, em geral, desde o começo, em níveis muito mais elevados com relação a outros países, como Estados Unidos e Brasil, e até mesmo a Itália. Mas a vulnerabilidade de pessoas afetadas pela crise, como em geral em direito internacional de direitos humanos, essa vulnerabilidade é intensificada quando há múltiplos indicadores, que é a questão da interseccionalidade, né? Então, uma pessoa vai ser muito mais afetada por Covid, por exemplo, se for mulher e imigrante, do que se for só mulher, estatisticamente falando, né? A resposta governamental, em termos de estímulos e o que o governo quer fazer proativamente, tem sido bastante focado em direitos econômicos, sociais e culturais, mas os efeitos têm se sentido bastante em direitos civis e políticos, na verdade, com base justamente nessas vulnerabilidades estruturais que são de origem econômica, social e cultural, que são estrangeiros, mulheres, povos indígenas, mas isso tem se traduzido em impactos de direitos civis e políticos, apesar dessas medidas de direitos econômicos, sociais e culturais. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, queríssimo Lucas, essa muito interessante palestra que mostra, vamos dizer, os desafios que nos unem a todos, né? E como esse momento é difícil no respeito ao que bem mencionastes, né? Que é essa visão holística dos direitos humanos e o combate o renascimento, né? Do racismo e de reações, vamos dizer, que não têm proporcionalidade em relação ao perigo, né? Então, muito obrigado. E para conduzir o debate, eu passo a palavra à professora Tatiana Skeff. Já vi que temos algumas perguntas, mas se ela puder iniciar o debate, agradeceria. Claro, é um imenso prazer participar desse evento, dessa conferência CDA, com o querido professor Lucas. É sempre uma honra ouvi-lo, né? Então, acredito que a exposição já retrata justamente todas as expectativas que tivemos, né? Excelente a sua exposição e lhe agradeço por trazer essa visão do outro lado do globo, né? Algumas colocações que eu fico pensando a partir da sua fala e de algumas notícias que eu tenho acompanhado no portal foreignpolicy.com acerca da situação da Austrália, particularmente em relação aos refugiados e imigrantes, né? Pois a Austrália ela já tinha uma política migratória um pouco diferenciada em relação aos outros países, justamente por se aproximar talvez uma política mais norte-americana de detenção de imigrantes, de colocação em centros, né? Não permitindo, portanto, talvez
entrada e aproximação com a comunidade, mas sim uma política de crimigração, de trazer essa criminalização do migrante. E 2 semanas atrás eu acompanhei uma notícia que dizia das dificuldades dos refugiados de Sri Lanka, na Austrália, né? Que muitos chegam, enfim, ainda são colocados nesses centros. Daí a minha pergunta seria, como estão esses centros em relação à Covid, né? Pois nós temos muito mais notícias em relação aos Estados Unidos, da dificuldade de manutenção de uma política sanitária decente para os migrantes. Então, eu não sei se você poderia talvez trazer esse lado da Austrália. Por essa notícia, eu vejo que não está sendo muito fácil, mas talvez também nós não tenhamos muito acesso a notícias locais e talvez verídicas ou mais próximas à realidade australiana. E ainda, né, uma situação em relação à população indígena. Gostei muito da tua fala que tu trouxeste nessa dificuldade, pois é algo talvez que aproxime da realidade daí brasileira, né? E uma questão envolvendo esse grupo que no Brasil recentemente tivemos, né, uma ação inicial, protocolar, na Comissão Interamericana, na tentativa de evitar esse alastramento da Covid nas comunidades indígenas. E daí eu não sei, né? Porque a Austrália ela não participa de nenhum tipo de sistema regional que tenha corte, comissão, que possa atuar em nome dessas comunidades em razão do Estado, de uma ação positiva ou negativa, nesse caso, né, do Estado. Mas não sei se você poderia comentar, talvez, como fica essa situação no contexto australiano, considerando, né, toda a tua bagagem também em relação a direitos humanos e a questão cultural, de preservação da cultura em meio a essa pandemia. Eu acho que seria bastante interessante, né, considerando essas abordagens. E, por fim, não sei se também algo que me pega muito na sua fala é a questão envolvendo os incêndios, né? Que no início do ano era uma realidade, era notícia no mundo inteiro, os incêndios que não estavam sendo controlados na Austrália, e logo na sequência nós tivemos a Covid, né? Não sei se esse impacto negativo, seguido por outro impacto negativo, se isso também prejudica o contexto australiano, econômico, levando àquele prejuízo que você comentava no início da sua fala, né, em relação a, talvez, incapacidade do Estado em atuar e agora querendo se voltar mais à área da construção civil. Que também é algo que, por exemplo, eu vi que a Nova Zelândia também tem se estruturado mais para fazê-lo, né? Voltando a essa questão de construção civil como um aspecto nessa retomada pós-Covid. Então, eu não sei se há uma relação, se talvez houve 2 prejuízos, então nós temos agora uma tentativa do governo. Se tu pudesse abordar esses tópicos, eu seria muito grata. Sim, muito obrigado. E eu anotei também a pergunta do Teodoro e eu vou chegar nela no chat. Então, em ordem, sobre refugiados, sim, tem essa questão da detenção temporária e também tem muitos refugiados que, enquanto eles estão sendo processados, eles estão na comunidade, né? Só que eles estão na comunidade sem visto de trabalho. Então eles já eram super vulneráveis para começar, mas muitos faziam trabalhos que a gente chama cash in hand, né, que é basicamente faziam bicos, e que agora já não estão disponíveis, então eles são particularmente afetados. E as pessoas em detenção, embora não tenha tido uma incidência muito, não tinha tido uma incidência de contágio dentro dos centros de detenção, o principal impacto, justamente porque eles fecharam esses centros bastante cedo, como medida de saúde pública, a consequência de terem fechado esse centro cedo, a consequência negativa é que agora essas pessoas estão sofrendo muito isolamento social, porque
tem muitos grupos de sociedade civil, de caridades, que visitam esse centro de detenção para falar com refugiados, levar brinquedo para as crianças, levar comida certa, étnica, etc, etc. E nada disso mais está acontecendo. Então, está tendo uma questão mais de saúde pública mental nesse centro de detenção do que de saúde física por conta do Covid. Com relação a povos indígenas, na Austrália, não existe um sistema regional, mas o que existe na Austrália é o acesso ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, que implementa o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é onde existem muitos casos importantes com relação à Austrália, e a Austrália tem, e também o Comitê da Eliminação de Discriminação Racial. São os dois principais órgãos da ONU que aceitam casos aos quais a Austrália está submetida. Até onde eu sei, não existem casos específicos relacionados com Covid ainda, e uma boa parte disso é porque a Austrália leva muito a sério a questão da exaustão de recursos internos, porque o Comitê de Direitos Humanos aplica a exceção à regra de exaustão muito menos do que o sistema interamericano, né? Então, provavelmente, restrições a protestos vão acabar virando casos no Comitê de Direitos Humanos, mas é muito cedo para dizer o que está acontecendo, porque ainda os recursos internos ainda estão sendo trabalhados, né? E com relação... Perdão, onde é que eu estou? Com relação aos incêndios, coitados. Mal sai do incêndio e vem uma pandemia, né? As pessoas que foram afetadas, né? Populações rurais. O principal efeito neles é que muitas dessas pessoas ainda não tinham reconstruído as suas casas, e embora tenha uma certa quantidade de dinheiro lá disponível para eles, em geral não é o suficiente, e agora não existe a possibilidade realística de botar pressão do governo para liberar mais dinheiro para a reconstrução dessas casas. Então, porque o dinheiro, claro, está sendo posto em programas de saúde pública e com relação à população em geral, não só populações afetadas pelos incêndios, né, que são relativamente pequenas com relação à população geral. Então, é uma questão mais de prolongação dos efeitos dos incêndios por causa do Covid do que qualquer outra coisa. Até onde eu sei, porque como em geral essas populações estão em áreas rurais, onde a incidência de casos é muito menor, não tem tido muita questão de infecção nessas pessoas que estão em abrigos, etc. É mais uma questão de que elas continuam em abrigos, vão continuar lá por mais tempo do que elas queriam. Porque o problema de muitas populações com relação à reconstrução das suas casas é que para muitas delas é impossível conseguir seguro. Porque elas estão numa zona já onde incêndios ocorrem, então companhias de seguro não permitem que tu ponha uma pólice de seguro nessas casas. Então o que elas dependem mesmo é dos seus próprios recursos e também de apoio do governo para essa reconstrução, o que, claro, é super complicado nesse momento. E com relação à China, que é a pergunta do Teodoro. Então, a tensão com a China, ela sempre foi muito complicada. A relação da Austrália com a China sempre foi super complicada, porque a Austrália depende economicamente da China, inteiramente. É o maior comprador de exportações australianas, das 4 ou 5 maiores produtos de exportação, produtos e serviços, né? É a China. Isso é minério de ferro, carvão e educação superior, são os 3 primeiros, e a China é a pessoa que basicamente mais compra isso. E aí também produtos agrícolas aqui da Austrália. A China é sempre a maior compradora. Então, economicamente, a Austrália sempre dependendo da China, mas ideologicamente a Austrália se considera como um país ocidental, né? Então, ela se alinha muito mais aos Estados Unidos e à Europa Ocidental do que os países asiáticos que, na verdade, estão ao seu redor. Então, tem sempre esse embate entre política e segurança, né, de um lado, e economia do outro.
Os ataques ou o racismo que veio como decorrência do vírus não ajudou as relações entre China e Austrália. E aí, mais recentemente, o governo chinês começou a impor restrições a importações, importações na China e exportações da Austrália, de produtos australianos, principalmente na área de produtos agrícolas, por enquanto, mas também tem tido muita propaganda dentro da China, desestimulando estudantes chineses de virem estudar na Austrália, dizendo que a Austrália é um país racista, que as pessoas vão ser maltratadas, e que os pais não deveriam mandar os seus filhos para a Austrália, o que tem afetado bastante o setor de educação superior, que é onde enfim, né, é o que paga as minhas contas. Então, é um setor que eu observo com certa regularidade. Em termos de onde está a relação agora, ela está bastante tensa. Os eventos em Hong Kong não ajudam, porque o governo australiano está tomando uma posição bastante pró-Hong Kong e pró-democracia, o que, claro, também precipita uma reação adversa do governo chinês. A ponto de que o governo australiano, na verdade, eles tinham basicamente parado de processar vistos e começaram a processar vistos de Hong Kong quando os protestos retomaram, né, com bastante força no último mês. E são vistos de proteção, que é basicamente o visto de refugiado, né? E também o governo australiano suspendeu as negociações do Tratado de Extradição Austrália e China, justamente para proteger pessoas de Hong Kong. Claro, tem toda uma questão do antigo Império Britânico, né, porque Hong Kong era parte do Império Britânico e a Austrália ainda tecnicamente é parte do Império Britânico. A chefe de Estado da Austrália é a rainha da Inglaterra, né? E então tem essa afinidade cultural e histórica que também não tem ajudado muito com as relações entre Austrália e China. Mas qual era efetivamente a pergunta? Porque eu fiquei falando da Austrália e China e não respondi a pergunta. Como a Austrália poderia conciliar a sua dependência econômica da China com a parceria com os Estados Unidos na área de segurança, na tentativa de prevenir e combater a recessão decorrente da segunda onda de pandemia? Como fazer isso? Pessoas muito mais inteligentes do que eu estou tentando fazer isso e não estão conseguindo progredir muito. O que tem acontecido é que a Austrália tem adotado uma linha mais para a democracia e para direitos humanos, e dizendo, olha, vai ter um custo econômico, a gente vai ter que arcar com isso, mas pode ser uma oportunidade positiva, porque a gente tem que se desvencilhar dessa dependência econômica chinesa, porque é uma dependência muito forte e é um dos grandes riscos de recessão na Austrália há muitos anos, é o esfriamento da economia chinesa. Então, o governo está basicamente dizendo, a gente vai tentar gerenciar isso da melhor forma possível, mas se ocorrer uma recessão, é a recessão que a gente precisava ter. Que é uma frase de 30 anos atrás, quando teve uma grande recessão aqui na Austrália, e o governo basicamente disse que era a recessão que o país precisava ter para recomeçar os seus processos de inovação interna e deixar de ser tão dependente de exportação de matérias-primas, que é basicamente onde a Austrália se encontra de novo atualmente. E aí tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta, isso, a Laila mandou, minha colega no mestrado de CDA, professor Lucas, e ela mandou aqui uma pergunta sobre a questão das crianças, né, se o senhor considera que elas foram afetadas, né, de uma forma diferenciada e durante, enfim, todo esse problema da Covid na Austrália, o que o senhor poderia relatar sobre isso? O principal efeito tem sido na questão educacional, né? Acesso a escolas fechadas e tendo que estudar em casa e tal. O que, em geral, o que se tem relatado aqui na Austrália não é tanto o efeito em crianças menores, mas é mais o efeito em adolescentes que estão terminando o ensino médio e se preparando para o equivalente do Enem, né? E que estão sendo afetados, enfim, dizendo que deveria se suspender o Enem ou passar para o ano que vem e achar uma outra forma de lidar com o ingresso em universidades.
Esse tem sido o principal efeito, até onde eu sei. Mas, claro, espera-se que vão existir efeitos mais duradouros se com a volta à escola, né, física, essa perda educativa não seja solucionada, né? Mas esse tem sido o principal efeito até onde eu sei. Perfeito, muito obrigada. Temos mais perguntas, Marcela? Vou dar mais uma revisada aqui, professora, mas acredito que essa da saúde, acesso ao sistema da saúde para os turistas imigrantes. Chegou a passar por essa, professor Lucas? Imigrantes temporários, eles precisam ter um seguro de saúde privado aqui na Austrália. É uma condição para eles te darem o visto, basicamente. Então, por conta de... Ou tu está num esquema de isenção, né? Que tem alguns países com os quais a Austrália tem um esquema de reciprocidade, e a Suécia é um deles. E eu me beneficiei disso diretamente por conta de Covid. Mas eu conto essa história daqui a pouquinho. Mas, em geral, por conta dessa obrigatoriedade de seguro de saúde privado, não tem tido um efeito muito grave. Porque isso também se inclui a turistas. Você não consegue um visto de turismo para a Austrália sem ter um seguro de saúde de viagem antes, né? E, claro, pessoas tiveram que acessar serviços médicos, mas não teve, até onde eu sei, não teve problemas sérios de pessoas, enfim, serem negadas acesso a hospitais por conta do seu estado, o status de turista ou imigrante. E a forma como eu me beneficiei da reciprocidade entre Austrália e Suécia é porque eu omiti, quando eu estava falando do meu começo de ano, eu estava em Milão quando a pandemia estourou lá, e aí eu fui para a Suécia para basicamente fazer uma pré-quarentena, ou basicamente para escapar de Milão. Isso antes do governo australiano chamar todo mundo de volta, né? Então eu estava lá na Suécia e eu acabei fazendo um teste de Covid lá, e o único motivo pelo qual eu pude fazer o teste de Covid é por conta desse esquema de reciprocidade entre o governo sueco e o governo australiano. Ou seja, eu fiz ele de graça, mas aí teve todo um esquema, porque quando eu fiz o teste, eles iam me ligar dali a 2, 3 dias, né, quando eles tivessem resultado. Só que aí eles começaram a receber tanta demanda pelo teste que eles mudaram o sistema, e em vez de te ligar, eles só te ligariam se fosse positivo, e caso contrário, tu acessaria o resultado na internet usando o teu número de previdência social sueco, que todo mundo que mora na Suécia tem. Só que como eu fiz como estrangeiro, né, eu não tenho esse número, então eu não tinha como acessar o sistema, e eu fiz o teste antes deles poderem me criar um número provisório, né? Então eu fui presumido negativo por quase uma semana, até que alguém lembrou que eu não tinha como acessar o meu resultado e resolveu me ligar para dizer que eu era negativo. Mas enfim, né? É uma anedota pessoal que mostra a sorte que eu tive desse esquema de reciprocidade, mas também mostra como ele funciona e que, em geral, turistas e imigrantes temporários não têm sido negados acesso a serviços de saúde aqui na Austrália. Bem, então eu gostaria de agradecer essa noite que já fica histórica, né? Início de dia aí na Austrália, a gentileza desta excelente palestra, do tempo que dispôs para os nossos alunos. E a professora Tatiana também queria agradecer as importantes perguntas que realizou, as nossas 2 mestrandas, a Juliana Roman e a Marcela Joelson, que organizaram com tanto carinho esta exposição, né? Agradecer a presença do professor Augusto. E a professora Tatiana fez uma pergunta sobre os aspectos culturais, né, os impactos culturais. Então, eu já aproveito para convidar o professor Lucas para, num futuro próximo, como o nosso semestre será online, falar para os nossos alunos sobre o seu último livro, né, da herança cultural. E aí,
poder nos encantar com essa belíssima publicação, com tantos exemplos e estudos de casos que ali estão, né? E quem sabe poderíamos fazer isso junto com a International Law Association, né? O Abrantes Brasil, né? Aí só organizaríamos num horário que fosse conveniente com seus alunos, os nossos alunos e os colegas da ILA, que vários me mandaram mensagem que gostariam de estar assistindo esta conferência, mas é sempre difícil, né? Então, com um pouco mais de tempo, marcamos essa segunda sobre a herança cultural, né? Então, muito, muito obrigado, Lucas, por toda a tua disponibilidade, simpatia com as perguntas dos nossos alunos, né? E agora eu daria a palavra à Marcela para o encerramento da noite. Por favor, Marcela. Professor Lucas, eu agradeço em nome dos alunos por o senhor ter nos brindado com essa maravilhosa palestra. Realmente contribuiu muito para os nossos estudos e para as nossas conferências que estão estudando os efeitos da Covid, né, no direito no mundo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos os presentes. E na semana que vem, então, convido a todos, nós teremos mais uma conferência. Ela vai ser às 13 horas, no dia 11 de agosto, com a professora Belém Japazzi. Vai ser sobre a questão do superendividamento na Argentina. Estão todos convidados. E uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado a vocês e vamos organizar essa de patrimônio cultural, então. Boa noite a todos. Excelente. Boa noite. Muito obrigada.